Olá pessoal, tudo bem? O professor resolveu montar esta videoaula direcionados aos alunos do 5º ano D para a atividade de Ciências Humanas do caderno Trilha sobre a revolta da vacina. Mas para que eu preciso saber disso? Vocês sabiam, pessoal, que nós estamos acompanhando os noticiários a respeito de um grande problema que o Brasil enfrenta, que é o coronavírus. E grande causa do aumento de pessoas infectadas à doença é porque a maioria das pessoas não tem determinados cuidados com a saúde. Saem de casa sem álcool em gel, saem de casa sem máscara, ou a máscara debaixo do queixo, que isso expõe cada vez mais a doença. Então, o Brasil está enfrentando uma crise de saúde pública. Vocês sabiam que no passado já aconteceu isso? O Brasil já tem enfrentado outras doenças de ameaça à saúde pública que nós vamos ver no decorrer desta videoaula que ajudará na atividade do caderno 30. Então, quais são os objetivos? Conhecer o que foi a revolta da vacina, relacionar imagens, textos e diferentes produções humanas aos fatos históricos, locais, tempo histórico e contexto. Quando a gente vai estudar história, as imagens, textos, documentos, notícias de jornais da época ajudam-nos a entender por que e como aconteceu aquele fato histórico. Aqui no Brasil, por exemplo, o caso do coronavírus vai se tornar um fato histórico que vai ser contado por anos e anos. E as imagens e os documentos ajudam a gente a fazer essa relação, e o contexto é o que aconteceu naquele país durante este surto de doença. Então, vamos ver o contexto histórico. O Brasil, no caso, o país sofreu um grande surto de doenças devido às péssimas condições de higiene, houve infestação de ratos e mosquitos, espalhava-se doenças contagiosas, como a peste bubônica, a febre amarela, também a varíola e a tuberculose. Oswaldo Cruz foi nomeado diretor da saúde pública, e foi desenvolvido a primeira vacina. Naquela época, pessoal, vamos voltar mais ou menos no início dos anos 1900, o Brasil sofria essa crise de doenças por conta de comercialização de animais pestilentos como os ratos. Vocês sabiam que o pessoal gostava de criar ratos? Ou até mesmo comer ratos? Então, naquele momento, os ratos eram vendidos tanto vivos como mortos por o valor de R$300. R$300 na época, né? E isso começou a gerar doenças como a peste bubônica, a febre amarela e outras doenças que têm cefado a vida de pessoas. Então era necessário que medidas de proteção à saúde pública fossem adotadas. É o que nós vamos falar desse famoso rapaz, né? Que é Oswaldo Cruz. Foi considerado médico infectologista, formado na Universidade Pasteur, na França. Ele voltou ao Brasil para combater as doenças que surtavam no Brasil. Foi nomeado diretor-geral de saúde pública. Ele viajou para a cidade de Havana, Cuba, para entender como combater a febre amarela, como a cidade conseguiu sair do surto de febre amarela, que no Brasil aconteceu isso. E ele começou a combater de forma drástica medidas de limpeza e higiene da cidade do Rio de Janeiro, a brigada de carroças pulverizadoras. Aí já entra a questão da revolta. Porque ele começou a adotar medidas drásticas que ajudou na limpeza da cidade do Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil para combater essas doenças. E ele começou a adotar essas medidas drásticas. E ele até recebeu o prêmio alemão de combate a doenças e à saúde pública, pois ele conseguiu dizimar ou diminuir o número de mortes. Esses são os carros pulverizadores que o Oswaldo Cruz criou, né, para combater doenças, como, por exemplo, a limpeza das ruas, para eliminar criadouros de mosquitos, pernilongos, ratos, para que pudesse diminuir chances de doenças. Mas o que seria a revolta da vacina, né? A revolta da vacina foi uma rebelião popular contra a
contra a vacinação obrigatória ocorrida no Rio de Janeiro em novembro de 1904. Foi também protesto dos desalojados pelas obras de revitalização na cidade. E os protestos foram tão violentos que terminaram na morte de 40 pessoas. Vocês entenderam o que era a revolta da vacina? A própria população não queria ser vacinada. E naquele momento começou a surgir a varíola, começou a surgir a tuberculose, começou a surgir várias outras doenças, e isso dizimava a vida de pessoas, tirava a vida de pessoas de circulação. Quando foi desenvolvida a primeira vacina, era em combate à varíola, surgiu na França, onde seria a partir de um vírus de uma vaca. Era um vírus de uma vaca que, injetado no ser humano, eliminaria a varíola. Então, o que as pessoas pensaram? Eu não quero, eu não vou tomar, não vou tomar, não vou tomar. E isso começou a gerar uma briga, conforme vocês vão ver nessa próxima figura. Vocês estão vendo, lembra essa figura na atividade do Caderno Trilhas? Então, vocês estão vendo que essas pessoas são agentes da saúde, em que o governo decretou uma lei em que as pessoas seriam obrigadas a serem vacinadas. Eles entrariam na casa da pessoa e aplicariam a vacina. E como as pessoas não queriam aceitar essa obrigação, havia esta briga. Tanto que vocês veem agentes da saúde com instrumentos de combate e outras pessoas que também combatiam porque elas não queriam ser vacinadas. Isso foi uma charge, um desenho, né? Mas querem ver o que aconteceu na vida real? Isso aconteceu na Praça da Sé. De frente aqui, onde estão estas árvores, morava o infectologista Oswaldo Cruz. As pessoas não gostaram da atitude que ele fez de obrigar as pessoas a tomarem a vacina, chegaram até o ponto de derrubar este bonde. Só que Oswaldo Cruz recebeu o prêmio alemão de combate às doenças, né? Onde ele conseguiu diminuir o número de pessoas infectadas dessas doenças, como a varíola, a tuberculose, a peste bubônica. Ele teve que adotar essas medidas drásticas para salvar as vidas das pessoas. E hoje aqui no Brasil a gente está enfrentando uma briga grande, né? Que as pessoas hoje não querem utilizar máscaras, saem com a máscara debaixo do queixo. Vocês veem até medidas do governo para adotagem como lockdown, por exemplo, para o quê? Para tentar salvar a humanidade de uma doença infectuosa. Então vocês viram que o Brasil não é a primeira vez que ele já tem enfrentado isso. Então, recapitulando, a revolta da vacina foi uma rebelião popular contra a vacinação obrigatória. Oswaldo Cruz, médico infectologista, se formou em infectologia na França e decidiu voltar ao Brasil para combater doenças como a peste bubônica, a febre amarela, a tuberculose e a varíola. Foi nomeado diretor-geral e conseguiu combater as epidemias e pestilências, né? E hoje estamos enfrentando uma briga grande, pessoal, de tentarmos vencer o famoso coronavírus, que é mais uma doença que o Brasil enfrenta diante do que aconteceu no passado, em que pessoas não aceitam essas medidas e até agora não foi desenvolvida esta vacina. E a vacina é importante para a fabricação de anticorpos, para deixarmos o nosso corpo mais forte, mais saudável e seguirmos a nossa vida tranquilamente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que possa ajudar na atividade do caderno de vocês, ok? Forte abraço, bons estudos e aproveitem bem o final de semana. E cuidado, gente, fiquem em casa, protejam seus familiares desse grande vilão que é o coronavírus. Abraço.